Crônicas do Amanhecer de 7 de setembro. Por Feijão. Amazônia e Cerrado registram recorde de queimadas em maio. O novo relatório de monitoramento via satélite realizado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgado nesta sexta-feira, aponta que as queimadas na Amazônia tiveram um aumento de 96% em maio deste ano em comparação com o mesmo mês de 2021. De acordo com o levantamento, foram registrados 2.287 focos de incêndio, ante 1.166 no ano anterior. O número total de queimadas bate o recorde para o mês de maio desde 1998, quando a série histórica foi iniciada. Os incêndios contabilizados no bioma também tiveram uma somatória pelo menos 6 vezes maior do que em abril deste ano, 384 focos. O Cerrado também foi outro bioma que teve forte crescimento no número de queimadas em maio, a alta foi de 35% em 2022, comparado a 2021. Ao todo, sofreu 3.578 incêndios, ante 2.649 no ano passado, um recorde para o período. Nos 5 primeiros meses de 2022, o Cerrado acumula 6.630 focos de incêndio, segundo o INPE. No mesmo período do ano passado foram 5.387. Já a Amazônia registrou 4.971 de janeiro a maio de 2022, ante 4.082 nos mesmos meses de 2021. O INPE faz o levantamento dos focos de incêndio de todos os 6 biomas brasileiros. Além de Amazônia e Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampa e Mata Atlântica também são supervisionados. Na Caatinga, foram registrados 143 focos de fogo em maio deste ano, contra 189 em maio de 2021. O número representa uma queda de 24% em relação ao mesmo mês de 2021. No Pantanal, a alta foi de 313%, de 60 em maio de 2021 para 188 em maio de 2022. Já no Pampa, a queda foi de 91%, de 234 para 22, e na Mata Atlântica, de 48%, queda de 990 em maio de 2021 para 480 em maio deste ano. A destruição é uma lei da natureza, como esclarece Allan Kardec em A Gênese. A verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo. Esse princípio necessita do corpo, para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta, ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apartamento. O que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório. Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material, ele suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se entredestruírem? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais num ponto do que noutros. Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo, a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento.
No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos elucida sobre as questões acerca da relação do homem com a natureza. Na questão 705, os espíritos esclarecem que a Terra produziria o necessário para a humanidade se com o necessário o homem soubesse se contentar. Eles ainda dizem que apesar da ingratidão e do desprezo, a natureza é uma excelente mãe. Na questão de número 728, é dito que na natureza é preciso que tudo se destrua para que renasça e regenere. É importante compreender que esta resposta compete à destruição da natureza pela própria natureza e que todo consumo dos recursos naturais deve-se respeitar os limites da necessidade e do equilíbrio. Entretanto, segundo os espíritos na questão 716, os homens são insaciáveis e vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Mais adiante Kardec pergunta. 733. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem, à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de setembro de 2022.